Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 3 de Sivan, 5.783. Estamos no dia 23 de maio do ano 2023. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas leituras diárias. Estamos aí na nossa segunda porção do livro Bamidbar, no deserto, que é a Parashá Nassô. E nós estamos aí na antevéspera, praticamente, né, de Shavuot. Estamos chegando à festividade de Shavuot, e Shavuot, né, é a entrega da Torá, a outorga da Torá. Então, esses dias são mais momentos de nós nos prepararmos melhor espiritualmente, né? A contagem do Homer vem exatamente para somar a cura das nossas emoções, bem como também, né, o refinamento da nossa personalidade. Então, esses momentos e dias que antecedem Shavuot é exatamente para que nós possamos estar aí numa reflexão cada vez mais elevada em direção aos céus, mais santidade na presença divina, porque vamos recordar, né, o que aconteceu há 3.335 anos atrás, a outorga da Torá, né, Shavuot, que representa exatamente isso, né, é Deus entregando a sua Torá, Deus abrindo o seu coração para aqueles que depositaram nele toda a sua confiança, que foram os judeus, porque as nações recusaram, mas o povo judeu não. O povo judeu, assim que lhe foi oferecido a Torá, eles imediatamente aceitaram a Torá e simplesmente disseram: faremos e ouviremos. Ou seja, nós obedeceremos e vamos estudar, né? Então, são momentos em que antecede a entrega da Torá para revivermos esse momento, porque esse momento é muito singelo, ele é muito nobre, né? E nós precisamos estar aí com essas reflexões, né? A contagem do Homer, os ensinamentos do nosso Rebbe Menachem Mendel, né? Tudo levando-nos cada vez mais a uma techuvá, a uma verdadeira techuvá, um verdadeiro retorno a Deus para um genuíno e verdadeiro arrependimento, ok? Nós estamos na terça-feira, é o terceiro dia da semana, é o terceiro dia para o Shabat, né? Hoje, ao pôr do sol, nós estaremos adentrando no dia 49 da contagem, da contagem do homem, estaremos adentrando hoje, ao pôr do sol, né, na contagem de 48, né? E até o pôr do sol de amanhã, quarta-feira, é o dia 48. Na quarta-feira, amanhã, ao pôr do sol, até o pôr do sol de quinta-feira, nós teremos o dia 49. Ao pôr do sol da quinta-feira, nós estaremos adentrando no dia 50 da contagem do Homer, né? Então, já vamos para exatamente os momentos decisivos da outorga da Torá. Lembrando que a outorga da Torá, ela se deu no dia 7 de Sivan, né? Então, ao pôr do sol da quinta-feira, que é o 50º dia, né, nós estaremos aí vivenciando o primeiro dia de Shavuot, né? O primeiro dia de Shavuot. Fora da terra de Israel, Shavuot são 2 dias, né? Então, quinta-feira é o 50º dia, é a preparação definitiva para a outorga da Torá. Por quê? Porque na quinta-feira, ao pôr do sol, nós estaremos adentrando no 6º dia de Sivan. E a outorga da Torá foi no 7º dia de Sivan. Então, de quinta para sexta-feira é a véspera da outorga da Torá. Então é um momento também muito sublime, em que as reflexões
se fazem necessárias. Por isso, fora de Israel, né, há 2 dias de Shavuot. Então, na quinta-feira, nós teremos aí o jantar especial de Shavuot, né, as casas, comunidades, sinagogas Benei Noach estarão sendo enfeitadas com folhagens, flores, frutas, né, nas suas localidades, né? E ao pôr do sol da quinta-feira até o pôr do sol da sexta-feira, nós estaremos então vivenciando véspera de Shavuot. Na sexta-feira, ao pôr do sol, até o pôr do sol do sábado, nós estaremos no dia 7 de Sivan, o dia específico da outorga da Torá. Então, quinta e sexta-feira, ou seja, do pôr do sol da quinta-feira até o pôr do sol de sábado, nós estaremos vivenciando o Shavuot, ok? Então, serão momentos bem preciosos para recordarmos, né, a outorga da Torá, algumas características, né, da outorga da Torá, dos acontecimentos, né, no Monte Sinai, os trovões, relâmpagos, terremoto, as nuvens densas, o monte fumegante, né? Então, os sinais de Deus, né, a voz de Deus que veio e entoou os 2 primeiros mandamentos em todo o acampamento judaico. E essa mesma voz estendeu-se em todos os quadrantes do planeta, e toda a natureza, todo o reino vegetal, todo o reino mineral, todo o reino animal, todo o reino humano calaram-se diante da manifestação divina. Houve um silêncio realmente em reverência ao Rei dos Reis, né? Então são momentos sublimes em que nós estamos aí para vivenciar, lembrando que vamos estar recordando o que aconteceu há 3.335 anos, a outorga da Torá no Monte Sinai, com Moshe recebendo a outorga da Torá e levando ao povo, e através do povo judeu, a Torá sendo estendida para todas as nações, né? Junto com ela, temos aí as 7 leis de Noach, né, que foi dado a Moisés no Monte Sinai. Então, as 7 leis de Noach, apesar de ter este nome devido ao pacto, né, que Deus fez com Noach depois do dilúvio, mas no Monte Sinai, Deus ele veio confirmar realmente as 7 leis de Noach. E é por isso que na quinta-feira, né, a primeira noite de Shavuot, nós teremos também a leitura das 7 leis de Noach e as suas ramificações, principalmente para nós, Benei Noach, né, o foco central é exatamente essa questão das 7 leis de Noach e as suas ramificações. E teremos outros ingredientes, né, muito espiritual, né, muito sublime durante as nossas atividades, né? Desde já, nós estaremos fazendo transmissão por esse canal aqui, Facebook, na quinta-feira à noite a partir das 20 horas e na sexta-feira a partir das 20 horas nós estaremos aqui juntos trazendo tudo que é pertinente à festividade de Shavuot, né? Então, quinta e sexta-feira, a partir das 20 horas, nós estaremos aí ao vivo e a cores, né? Para aqueles que, por alguma razão, não podem estar juntos com a sua comunidade ou a comunidade mais próxima, não pode estar junto à sinagoga, né? Por motivos justos, obviamente, né? Então, nós estaremos aí, né, ao vivo e a cores, fazendo a nossa live, e aqueles que não puderem, né, estar juntos aí com os demais, então terão a oportunidade de forma virtual, espiritualmente falando também, né, estarmos juntos na outorga da Torá, ok? Baruch Hashem. Então vamos para
algumas características que nós reservamos aqui para falar do mês de Sivan, alguns fatos, né, para estarmos mais conectados com o mês de Sivan, né? Lembrando que hoje nós estamos no dia, até o pôr do sol, no dia 3 de Sivan. Então, alguns dos fatos, né, interessantes para o mês de Sivan, nós temos: Sivan é o terceiro mês do calendário judaico, contado a partir de Nissan, né? O mês de Sivan é o terceiro mês. Lembrando que Nissan marca exatamente a saída do Egito, do nosso irmão mais velho, o povo primogênito de Deus, né, o filho primogênito de Deus, e Nissan, então, é o primeiro mês, é o cabeça dos meses, é o cabeça do ano, e nessa contagem, Sivan é o terceiro mês a partir de Nissan. Por outro lado, também, ele é contado a partir do mês de Tishrei, né, que é o Rosh Hashanah, que é, de forma simples, né, é o aniversário da criação, mas essencialmente é o aniversário da criação do ser humano. Então, o que acontece, né, no mês de outono. Então, a partir de Tishrei, o Rosh Hashanah, o mês de Sivan, ele é o 9º mês, nesse sentido. Sivan também é mencionado pela primeira vez em Megilat Esther, no livro de Esther, lá na questão de Purim, né? Então, como os outros nomes hebraicos contemporâneos dos meses, Sivan originou-se durante o exílio babilônico. Assim, primeiro o encontramos no livro de Esther, quando lemos sobre um decreto real que permitia aos judeus se defenderem de seus inimigos, emitido no dia 23 do terceiro mês. E o terceiro mês a partir de Nissan é exatamente Sivan, ok? Um outro fato, no primeiro dia do terceiro mês após o Êxodo, os nossos ancestrais chegaram ao Monte Sinai. 6 dias depois, Deus desceu sobre a montanha e comunicou Haseret Hadibrot, os 10 ditos do Eterno. Então a Torá contém 3 partes, né? A Torá, os profetas e as escrituras, e também tem a conexão com os 3 níveis, que são os Kohen, né, os sacerdotes, o Levi, a tribo de Levi, e Israel. E Moshe, ele era o terceiro filho, né? Então, Moshe era o terceiro filho. Miriam e Arão eram os que o antecederam. E foi o terceiro dia desde que Deus ordenou que homens e mulheres se abstivessem de relações em antecipação, né, ao grande evento. Então, 3 dias antes, né, da outorga da Torá, Deus ordenou para que o povo ficasse realmente ritualmente puros, né, e não houvesse nenhuma intimidade entre marido e esposa, né, para poderem se preparar adequadamente para a outorga da Torá. Assim como também todo o povo, né, foi chamado à santidade por esse momento sublime que aconteceria, né, 3 dias depois. Então, durante 3 dias, o povo teve realmente um exame introspectivo, uma autoanálise, né? Voltaram-se para dentro de si mesmo, buscando cada vez mais o seu eu essencial em conexão com Hashem, né? E aí trouxe a Teshuvá, a verdadeira Teshuvá, que é o retorno a Deus para um genuíno e verdadeiro arrependimento. E aí o povo estava apto, né, para esse momento singelo. Também Shavuot, né, é celebrado no mês de Sivan, que é uma grande característica do mês de Sivan. Então celebramos Shavuot, o aniversário da revelação do Sinai, no dia 6 de Sivan, na diáspora, fora de Israel, e também celebramos no dia 7, né, 50 dias depois de comemorarmos Pêssar, a liberdade da escravidão dos judeus no Egito. Algumas características especiais de Shavuot inclui também aprender a Torá a noite toda, né, dentro das sinagogas rabínicas, né, sem sombra de dúvidas,
o povo judeu permanece praticamente toda noite estudando a Torá, ok? E também ouvindo os 10 mandamentos. Preparar ou participar de deliciosas refeições à base de leite e os seus derivados, né? E nas sinagogas judaicas, nos lares judaicos, também tem um momento de Iskor, que é a lembrança daqueles que perderam seus pais, né? Já falecidos, ou um dos dois, então é um momento de lembrar deles, né? O trigo é colhido no mês de Sivan. Então, em Israel, as plantações crescem durante a estação chuvosa de inverno. Em Sivan, elas estão prontas para a colheita. Antigamente, 2 pães de trigo, feitos a partir de grãos frescos, eram oferecidos no templo sagrado em Shavuot. Foi também nessa época que as pessoas começaram a trazer os bikurim, né, as primícias dos primeiros frutos, né, e mais seletos frutos e grãos, para agradecer a Deus pela generosidade e a fartura, né, a fartura de Israel, ok? Então, Sivan, esse mês de Sivan, ele é associado com Yaakov, né, o patriarca das 12 tribos de Israel. O terceiro mês é um composto de 2 primeiros meses combinado em suas qualidades. Assim está ligado a Yaakov, que aperfeiçoou e sintetizou os caminhos únicos de Abraham e de Isaac, que o precederam. E claro, Yaakov era gêmeo de Esaú, que levou os 2 meses seguintes, o Tamuz e o mês de Av, associados à destruição dos 2 templos, né, sagrados de Jerusalém, né? Então, o mês de Sivan tem essas características aqui, né? E também em Shavuot é onde nós também lembramos, né, da morte do rei David e de Baal Shem Tov, e é feita a leitura do livro de Ruth, né? Ruth foi a bisavó do rei David, né? Então Ruth era uma moabita, portanto não judia, né? E ela fez uma conversão genuína realmente ao judaísmo, ao povo judeu, e teve o mérito de se tornar a bisavó de David, né? Então vejam bem, quando realmente há um verdadeiro retorno a Deus, né? As bênçãos que nós temos para receber da parte de Hashem são méritos, né? São méritos, porque realmente, né, como diz aí o nosso cantor Beninoa, Valmir Sarmento, né, que tem o cântico Coragem, né? Então é preciso coragem para começar de novo. Por que começar de novo? Porque antes andávamos nas nossas idolatrias, numa vida vã, por assim dizer, né? E depois que tivemos um contato com o monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica, nós rompemos com o nosso passado. E aí nós tivemos que começar tudo de novo. Então realmente é preciso coragem para começar tudo de novo, né? É preciso coragem para enfrentar tudo e todos numa nova jornada, à semelhança do nosso irmão mais velho, o povo judeu, na saída do Egito, certo? Um deserto abrasador, e as suas noites super frias, gélidas, né? Mas com a confiança em Hashem, então, de fato, a proteção divina se manifestou, revelou e deu proteção ao povo judeu na sua travessia pelo deserto. Então, é preciso coragem para que nós possamos, de todas as formas, né, nós possamos realmente, aí a semelhança de Josué, termos de fato a coragem, né, de Josué, temos também a ousadia da rainha Esther, né, e tantos quantos outros, né. Precisamos ter também a coragem da determinação de Ruth, porque ela rompeu com todo o seu passado, ela rompeu com todas
a sua linhagem anterior e veio realmente numa verdadeira conversão ao judaísmo, ao povo judeu, onde disse a sua sogra, né? O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, aonde você for eu irei contigo, né? Então é preciso coragem, né? Não somente da ousadia da rainha Esther, mas é preciso a coragem da determinação de Ruth, né? De romper realmente e começar tudo de novo, né? Então, por isso, né, amados, no mês de Sivan, nós temos essas características para que nós possamos aí refletir dentro da nossa jornada monoteísta, ok? Baruch Hashem? Vamos então, né, fazer a contagem do Homer, ao pôr do sol de ontem até o pôr do sol de hoje. Nós estamos aí no 5º dia da 7ª semana da contagem do Homer. E a contagem do Homer hoje se faz assim. Hoje é o dia 47, ou seja, 6 semanas e 5 dias do Homer. Vamos lá? Hoje é o dia 47, ou seja, 6 semanas e 5 dias do Homer. Hoje nós estamos em Hod Shebe Malchut, que significa humildade na nobreza. A soberania é um presente de Deus para cada indivíduo. Então a sua soberania, né, ela é um presente divino. E por que é um presente divino? Porque somente o ser humano tem a soberania de dizer sim ou não a Deus. É a sua soberania. E, obviamente, né, é um presente que aqueles que sabem aproveitar presentes vai, sem sombra de dúvidas, responder sim para Deus. Como o nosso irmão mais velho, o povo judeu. Respondeu sim, faremos e ouviremos, obedeceremos e estudaremos. E é o que nós estamos fazendo na nossa jornada monoteísta, como Benei Noach. Nós ouvimos, aliás, nós tomamos a decisão de fazer, obedecer e estudar. E é o que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. Então, saibamos, né, realmente aproveitar bem esse presente precioso que Hashem nos deu. Hod de Malchut, ou seja, humildade na nobreza, é a humildade apreciar esse presente excepcional. Então, a característica para Hod de Malchut, né, humildade na nobreza, é com humildade, sim, apreciar este presente de Deus. É a nossa resposta para Deus que faz com que realmente haja nobreza na nossa resposta. Se a nossa resposta for com humildade, e portanto isso significa sim para Deus, faremos e ouviremos, obedeceremos e estudaremos. Então, sem sombra de dúvidas, esse presente excepcional é mais ainda valorizado na nossa vida. Algumas perguntas, né, para a nossa reflexão. Minha soberania e independência me tornam humilde? Sou um líder arrogante ou não? Eu aprecio as qualidades especiais com as quais fui abençoado? Né? É preciso apreciar essas qualidades também, né? Você precisa analisar estas qualidades que Deus lhe deu, são qualidades especiais que você e eu somos abençoados e sabemos ser gratos ao soberano dos mundos, ok? E o exercício do dia é: agradeça a Deus por tê-lo criado com dignidade pessoal. Deus, ele criou cada um de nós com dignidade. Muitas vezes é o ser humano que se desvia do caminho, né? E aí faz o que não é bom, faz aquilo que é mal aos olhos do soberano, e aí muitas coisas ruins acontecem, ok?
Vamos ver agora o que o nosso Rabino Yitzhak Ginsburg fala para conosco sobre o 5º dia da 7ª semana do Homer. Ele diz assim: no 5º dia da criação, os animais foram criados. A palavra animal está relacionada a movimento ou animação. Em hebraico, os filósofos judeus diziam que tudo que é vivo se move. Tudo que é vivo se move, né? O movimento também é pulso. O movimento duplo chamado correr e voltar, que é a essência da força vital. Um animal vê algo à sua frente e ele quer alcançá-lo. E então ele se move em direção àquilo que ele está vendo. Essa é a diferença, é claro, entre animais, vegetais e as partes inanimadas da criação. A origem da propriedade do movimento está exatamente na consciência, no processo do pensamento. O pensamento, ele sempre está em movimento. Você não vê ele correndo para lá e para cá, mas você voa, corre para lá e para cá nos seus pensamentos. Podemos pensar que o pensamento é uma propriedade exclusiva do homem, mas não é. Pensar é uma função disponível para todo o reino animal também. No 5º dia da criação, as duas formas de vidas criadas foram peixes e pássaros. O que eles têm em comum? Ambos deslizam por seus meios. O peixe nada na água e os pássaros voam no ar. De fato, em hebraico existe um verbo cujo significado é tanto voar, como voar pelo ar, como também nadar na água, né? É o verbo lashut, que serve tanto para voar como para nadar. Surpreendentemente, este é o mesmo verbo citado a respeito do pensamento. O pensamento está sempre vagando, sempre voando, né? Alguém, por exemplo, né, já passou, acho que todos já passaram por essa situação, né, que vamos falar. Você está vagando nos seus pensamentos. Você se desconecta do meio ambiente onde você está. Você está com o corpo físico ali, mas os teus pensamentos estão te levando para lugares longe, muito longe. Aí, de repente, alguém chega e faz assim: volta para a terra, fulano. Tá voando, é? Volta para a terra. Acho que todos já passaram por uma experiência semelhante a essa, não é verdade? Então, é a mesma coisa aqui, que o nosso Rabino Yitzhak Ginsburg está falando para nós sobre o 5º dia dentro da criação e dentro desse aspecto aí, né? Nadar e voar, ok? Então, o pensamento ele está sempre vagando. Ele está sempre voando, sempre nadando, né? O pensamento nunca está parado. É semelhante ao coração, por assim dizer, né? Porque o coração, ele bate sem parar, não é verdade? Quando o coração para de bater, tchau, foi embora. Então, o coração bate constantemente. Então, o coração está sempre aí, em marcha em frente, voando e nadando. E pá. E o pensamento, semelhantemente, né? Ele está sempre vagando, ele nunca está estático, parado, paralisado, ok? Também a mesma coisa, quando se tem uma paralisia cerebral, se ela for parcial, o corpo mostra as sequelas. Se for uma parada total do cérebro, você também morre, porque é o cérebro que coordena todas as coisas, né, do nosso corpo, do nosso organismo. Se o cérebro parar, aí tchau. Também é fatal isso daí. Então, nesse sentido, se você quer chegar a um destino, então o que você faz? Você quer chegar a um lugar
a primeira coisa que você faz é exatamente pensar. Então você pensa e você nada, você voa em direção àquele objetivo. Então você também tem uma experiência temporária, porque está dizendo, agora eu estou aqui, mas eu quero estar lá em algum momento, daqui tanto tempo, daqui a alguns minutos, algumas horas, eu quero estar lá, naquele lugar em que você almejou estar. Como disse Moisés na sarça ardente, né? Moisés, ele falou lá em Êxodo capítulo 3, verso 3, né? Ele disse, eu irei daqui para lá. O que ele estava se referindo? Quando ele viu a sarça ardente, a sarça em chamas, então ele disse, eu irei daqui para lá. Ou seja, para ver o grande milagre da sarça que não se consome. Então Moshe, ele se locomoveu em direção àquela sarça. Ele estava a uma boa distância da sarça. Então ele pensou, e ele disse, e ele executou. Eu estou aqui, agora, mas eu vou estar daqui a algum tempo, daqui a alguns minutos, eu vou estar lá onde está a sarça ardente. Eu quero ver, né, de perto o milagre da sarça que não se consome. Então é o pensamento que está sempre em ação. O significado mais profundo do quinto dia é, portanto, movimento dentro do pensamento e movimento físico. O movimento no pensamento e a execução. Ir em frente. Né? Não foi isso que Deus disse para Moshe na frente do mar de juncos? Né? Esta não é a hora, Moshe, de estar fazendo prece. É hora de atravessar o mar. Eu não prometi para vocês que levaria vocês à terra prometida? Então vocês estão aqui parados fazendo o quê? Olhem para a terra prometida. Vão em frente. Ah, mas o mar está aí. O mar não está aí. Em frente. Vença os obstáculos. Olhe o seu pensamento. Está lá voando, nadando. Então é só atravessar. E foi o que eles fizeram, ok? Então, o significado mais profundo é exatamente o movimento dentro do pensamento e o movimento físico. Aqui vem a ordem e o físico executa. Todo esse movimento no Shabat ocorre em um estado de repouso, que é o oposto do movimento. Mas uma pessoa pode se mover naturalmente, fluindo naturalmente, com facilidade e descanso, né? Assim, mesmo que você não esteja se movendo no espaço, você está se movendo em pensamento. Na verdade, mover-se com o pensamento significa que no Shabat você pode se mover mais rápido do que você se movimenta fisicamente, mas pelo movimento dos pensamentos, né, você se move muito mais rapidamente para estar aqui, ali ou acolá. Então, mover-se em estado de repouso perfeito é a intenção interna do quinto dia da 7ª semana da contagem do Homer. Um estado de repouso perfeito. E é a intenção interna do quinto dia. Ou seja, estarmos realmente descansados na fé e na confiança do soberano dos mundos, Deus. Você poderá se mover muito mais rapidamente. Ou seja, quando você está em repouso, fazendo as suas preces diárias, você está se movimentando muito mais rapidamente do que imagina. Para você sair do lugar que você está em repouso no momento das suas preces, para dirigir-se até o trono da glória de Hashem, estar em sua presença, você tem que viajar trilhões e trilhões e trilhões, multiplicado por não sei quantas mil vezes, para poder chegar na presença divina diante do seu trono da glória, que está acima de tudo e de todos, o único Deus,
o único Criador, o único Redentor e Salvador. Como que você chega à presença divina, né? Para nós termos uma dimensão realmente de como nós podemos voar e nadar pelo pensamento, que é a mensagem do nosso Rabino Yitzhak Ginsburg, né? Então, este exemplo é para que nós possamos ver realmente como que Deus é magnânimo de poder conceder-nos esse presente precioso, que é exatamente, né, o pensamento, para que nós possamos ser transportados muito rapidamente pelo simples pensar. Então, por isso, né, cuidado, como diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, então ele diz, cuidado com os teus pensamentos, porque aquilo que você pensa é onde você vai estar, com todo o seu ser. Então, por isso, cuidado com os teus pensamentos. Ok? Baruch Hashem. E, né, amados, falando sobre a nossa paraxá da semana, né, para não ficarmos sem falar dela, então nós temos aí, né, no capítulo 5, né, versos 1 a 10, sobre a santidade do acampamento, né? Então, as orientações que Deus dá a Moshe, e Moshe passa a Arão e ao povo, né? Exatamente sobre santidade no acampamento, onde precisa ser tirado do meio do acampamento aquele que está acometido de Tsaraat, né? Que é a doença sobrenatural para os que cometem Lashon Hará, fofoca, maledicência e coisas semelhantes, né? Aqueles que estão ritualmente impuros são retirados também do meio do acampamento para que tenham um tempo hábil de purificação para poder retornar realmente ao convívio da própria sociedade, né? Então é a santidade do acampamento. Então essa mensagem traz para nós o quanto que nós precisamos ser zelosos da santidade, primeiramente, do nosso tabernáculo interno ou interior. O quanto que nós precisamos ser zelosos pela nossa própria santidade. Na sequência, a santidade da nossa família. A santidade da nossa casa. A santidade junto aos vizinhos, parentes, a santidade junto com a comunidade, Benei Noach. Então, a santidade, ela realmente vem trazer para o acampamento a presença divina de forma mais sublime, mais real, mais presente, mais viva, né? Então, essa precisa ser uma preocupação nossa, né? Trazermos santidade para a nossa vida, a nossa família e todo o nosso convívio social, aonde nós formos, aonde nós estivermos, nas nossas comunidades, Benei Noach, e nas sinagogas, Benei Noach, ok? Depois nós temos aí, né, do verso 5, né, para frente, nós temos aí sobre a questão de oferenda da culpa, né, por desonestidade. Então aqui nessa parte aqui, o verso 7 diz, eles devem confessar o pecado que eles cometeram, né? Então, dentro desse sentido aqui, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele traz para nós uma palavra com o seguinte título, neutralizar a negatividade. Uma coisa que nós precisamos estar atentos, amados, é sobre a questão de negatividade com você mesmo, negatividade na sua família, na sua casa, negatividade no seu convívio social e entre as comunidades Benei Noach, ou as sinagogas Benei Noach. A negatividade, ela é uma praga, ela é que nem uma bactéria, ela contamina e vai se esparramando. É que nem uma doença transmissível. Ela vai se propagando. Então, a neutralizar a negatividade é uma ação necessária que nós temos que fazer.
Veja bem, como que você se identifica ou identifica alguém que é negativo? Quando você fala alguma coisa, uma coisa boa, ok? Quando você fala alguma coisa boa, um projeto, um plano, né? Você traça uma meta boa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, coisa boa. Como você percebe que alguém é negativo? Quando você fala, as primeiras palavras que a outra pessoa vai dizer são negativas. Então ela começa a colocar obstáculo. Não, mas para fazer isso daí, vai ter que fazer não sei o quê. Para fazer isso daí, nós vamos ter que dar muito duro, a gente vai ter que gastar horas, nós vamos ter que trabalhar com muito afinco, eu não tenho tempo para isso, o meu trabalho me consome. Então vem um monte de desculpas. Então uma pessoa negativa você identifica assim. Tudo que você fala de bom, ela vem com alguma coisa contrária. Então, precisa neutralizar isto, né? A começar em você mesmo, a começar na sua própria família, certo? E juntos, né? Tanto no meio social como no meio das próprias comunidades Bnei Noach, você e a família estando já devidamente vacinados, então qualquer ação negativa que ocorra nesse meio, você e a sua família já estão aptos a neutralizar. Pera aí, não é assim não. Não vamos colocar questões negativas num propósito bom. O propósito é bom, a meta é muito boa. Vamos realmente ver as condições para alcançarmos a meta. E não colocarmos dificuldades, porque o próprio caminho vai nos apresentar dificuldades. Você não precisa acrescentar mais dificuldades. Você não precisa acrescentar mais obstáculos, porque o próprio caminho vai nos dar desafios, obstáculos, para que nós possamos vencer. Então vamos ver, né? Vamos neutralizar essa negatividade e vamos começar com pensamentos positivos. Então começar a mudar essa questão. Assim como nós precisamos mudar o Lashon Hará, né? A questão da fofoca, da maledicência, né? Dessas coisas negativas, né? Nós também precisamos eliminar essas questões negativas dentro de uma produção. Produzir algo, conquistar algo, buscar algo, né? Temos boas metas pela frente e etc e tal. Nós precisamos realmente impedir com que negatividades estejam presentes. Então, pessoas que têm essa negatividade facilmente aí, precisa ser neutralizada, senão vai colocar os seus planos para o buraco, como diz o outro. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Entendeu? A nossa vida, ela já é difícil. Se nós colocarmos mais dificuldade, aí a gente sofre mais. E ainda por cima sofre à toa, né? Que não precisava, ok? Então, nesse sentido, sobre neutralizar a negatividade, nós vemos aí a questão de confessar o pecado, como diz o verso 7 aí, né? Então, se tivermos de alguma maneira prejudicado alguém, devemos primeiro pedir-lhe perdão. Depois devemos devolver o objeto ou pagar por qualquer dano causado ao próximo. Então esse é o caminho correto da confissão de pecados. É pedir perdão para a pessoa que você provocou algum dano a ela e repor o dano. Esse é o caminho. Depois disso, em seguida, você deve pedir perdão a Deus por meio da Teshuvá, um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. O arrependimento ele consiste de 3 passos. Primeiro, o remorso pelo pecado. Segundo, resolução positiva para o futuro. E terceiro,
confissão verbal a Deus pelo pecado. Olha só. Então, o nosso Rebbe Menahem Mendel, ele fala para nós o seguinte: cada transgressão gera uma energia negativa, que possui um corpo e uma alma. Essa energia negativa, ela possui um corpo e uma alma, entre aspas. O corpo dessa energia é exatamente a transgressão, o pecado. O ato do pecado por si só, de fato, o corpo dessa energia negativa, certo? Enquanto a alma, né, dessa energia negativa é o desejo que o causou, a vontade que motivou e acompanhou tal ato. Então, a alma dessa energia negativa é exatamente o desejo. E esse desejo, ele vem exatamente, principalmente pelos olhos. Porque os olhos vê. E como diz aquele velho ditado, né? O que o olho não vê, o coração não sente. Né? É um ditado, tem uma realidade da Torá nessa história aí, né? Então, o desejo, ele vem exatamente pelo ver, principalmente, né? E isso daí move realmente todas as emoções do ser humano, né? Então, a alma é o desejo que o causou, a vontade que motivou e acompanhou o tal ato que você fez, né? Então, como se trata aqui de causar dano ao próximo, né? Então, por exemplo, você viu algo de bom que aquele próximo seu possui, um objeto, alguma coisa semelhante, você vê aquilo, você deseja aquilo, então você já está criando uma alma e você está se preparando para criar um corpo, que é o ato. Então a alma já está no pensamento daquela coisa negativa. E quando você se coloca em frente para fazer aquele ato negativo, você está criando o corpo. Então, essa energia negativa, ela tem um corpo e uma alma. A alma é o desejo e o corpo é a execução do ato. Entendeu? Então, por isso, sentir remorso por ter cometido um pecado, então destrói a alma. O que é a alma? É o desejo. Então, quando vem, né, que fala, né, quando bate aquele remorso, é onde que o pensamento, que é a alma da energia negativa, então esta alma negativa, ela é destruída justamente pelo remorso. Por que que eu fui fazer isso? Isso é o remorso. Eu não devia ter feito isso. Você está destruindo a alma da energia negativa, ok? Pois o remorso, ele acaba com a motivação. Aquilo que motivou o corpo a fazer o ato, né? E deu vida à energia negativa, então o remorso, ele destrói a motivação. Então aí o corpo, ele não obedece mais à energia negativa, então ela é neutralizada, ok? Já confessar o pecado verbalmente através dos lábios físicos, né? Não é aquela confissão sem vergonha, não, né? Aquela confissãozinha marreca, né? Aquela confissão à la Paraguai, né? É confissão verdadeira, real, que brota de um coração sincero, que realmente o remorso alcançou o objetivo, que é anular, neutralizar a negatividade. Então, nesse sentido, confessar o pecado verbalmente, através dos nossos lábios físicos, isso destrói o corpo, que é o ato, a energia que fez gerar a energia negativa, por causa do pensamento, certo? Então, ela destrói o corpo desta energia negativa, porque a fala da confissão é uma ação que desfaz o ato anterior. A fala
da confissão, ela destrói todos os atos anteriores. Através da confissão, nós simplesmente anulamos, cancelamos, né, todos os atos negativos anteriores. Por isso, né, o corpo e a alma da energia negativa, para que sejam destruídos ou sejam neutralizados, é preciso sentir remorso para destruir a motivação, e é preciso realmente da confissão verbal, falada, né? Deus, eu fiz isso e mais isso contra o meu próximo. Já pedi perdão para ele, ele aceitou o meu perdão e agora estou aqui, selando definitivamente a minha techuvá, o meu retorno a ti para um genuíno e verdadeiro arrependimento. Então, ficha limpa, é zerado. Você andou no caminho correto para neutralizar a negatividade. Esse é o passo, é um dos passos, melhor dizendo, que nós precisamos estar analisando antes da outorga da Torá. E por isso, a Parashá Nassau, ela tem conexão com Shavuot. E é por isso que na semana de Shavuot, nós temos, né, algumas porções ou parcelas da Parashá Nassau para podermos, né, regar a Shavuot, para que nós possamos tomar as decisões corretas para o momento tão sublime que é a outorga da Torá. Ok? Então vamos em frente, vamos continuar esse refinamento da nossa personalidade, curando as nossas emoções, porque ao pôr do sol de quinta-feira até o pôr do sol do sábado, nós estaremos vivenciando Shavuot, a entrega da Torá, e com ela nós recebemos as 7 leis de Noah e as suas ramificações. Ok? Amanhã vamos continuar. Shalom, shalom, amados. Até amanhã.